galera do Jovem Cast, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui muito felizes com a sua presença também. Somos muito gratos por vocês estarem acompanhando. Também somos muito gratos pelos nossos convidados que estão aqui mais um dia com a gente. Você tá gostando de estar aqui, né, Oxe, Pirola? cansado de quinta-feira, trabalho aí, mas estamos aí junto. Tá aí firme e forte. Oxe, criançada Nem hoje tão firme, bagunçou nem tão demais. forte. Bagunçou muito? Nossa, demais, mas foi legal, foi legal. Mas isso da educação física, Só brincadeira, né? Não tem muito como eles ficarem quietinhos. Tudo as crianças felizes, isso é importante. Que benção. Ana, você também tá muito feliz. Olha a cara da Ana, de felicidade. Mas feliz impossível, né? Que risada legal, hein? Autêntica. Gente. Nossa. Comer um cachorro quente tá aí, feliz, filha. Não, gente, tô radiante. Tá bom. Bom, gente, nós estamos aqui com mais uma lição, mais um episódio do nosso Jovem Cast. A lição dessa semana, ela tinha o tema Acalmando a Ira. E... é isso mesmo, tá certo? Não tá irada, né? Não. Que bom. A Ana, eu acho que tá um pouquinho assim, que o humor bom. dela tava meio ácido ali no começo, né? Sem iras. Sem ira. Bom, e o texto bíblico dessa semana estava lá em Tiago 1, de 19 ao 21. E, gente, acalmando a ira. Já teve algum momento da vida de vocês que vocês se iraram com alguma coisa, assim, que vocês pensaram, putz, Tô brabo. Eu acho que é natural do ser humano, né? Porque visto que a gente não controla algumas situações e elas saem do nosso controle, a raiva acaba tomando conta em alguns momentos. e você, É Rafa? Olha só, pegar no verde aí. A gente fica irado sempre, né? A Mas Agora é diferença bravo. de uma resposta pra outra. Não é igual o Neymar na hora que fez o gol, porque que a galera foi atacar e levar o gol contra a Croácia lá. Tem momento que você fica iraço. Mas passa na hora, não é só irado, não. Amei. Eu ia sem entender, assim, tipo, nossa, eu jogo futebol. A gente fica Não irado é lá, uma por que que o referência. cara não... Por que que subiu? Tava 1-0, era só defender, faltava 5 minutos. Dá vontade de quebrar a televisão, mas não dá nada, mas passa. Irmão. Não é pra sair, é só futebol, só. Então, já que você entrou nessa linha de raciocínio, eu acho que você estava muito convicto no que você estava falando. Conta pra gente, de que forma que a gente pode lidar com a ira, nesses momentos, assim, na base do futebol. Eu não entendo muito bem, não tem muito local de Gente, fala. O pessoal fala que acontece dentro das 4 linhas, não sai, né? Porque no futebol é onde a gente vê realmente quem é crente e quem não é crente. Descrente, né? Que na verdade, eu acho que essa parte principal da ira é você ter o autocontrole. É você conseguir se controlar. Para quem fez algum tipo de luta, sabe muito bem que para você avançar de faixa, avançar de categoria, você tem que ter o autocontrole do seu corpo. Você tem que saber exatamente o momento de reagir à situação que está te acontecendo. Você tem que esperar, às vezes, um pouco. Por exemplo, o Anderson Silva. Ele sempre esperava o momento certo. Ele apanhava. No momento certo, ele batia. É a mesma coisa com a gente. Nós temos que esperar. A ira passou. Você conseguiu colocar o seu pensamento em ordem. Aí que você vai realizar a sua ação. Porque se você tiver uma ação com a ira, a sua ação possivelmente vai ser errada. E se você conseguir fazer essa ação depois de ter pensado, com certeza a sua ação vai ser um pouco mais correta do que realizada com ira, né? Porque quem faz alguma coisa com a ira sempre se arrepende. Justamente, até em Provérbios 16:32 diz que é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Então, quando a gente fala sobre como eu posso lidar com a ira, eu acho que a melhor forma de entender essa pergunta é não fazer nada no momento em que estou bravo. Porque isso daí já é fruto de sabedoria. Porque quando a gente está com raiva, normalmente a gente fica irracional, tomando atitudes que a gente não faria se estivesse no nosso temperamento normal, né? Então, eu penso muito nesse quesito. Não fazer nada no momento em que aconteceu, né? Esperar que os ânimos se acalmem, assim. Gente, mas eu acho que falando como jovem, assim, é muito difícil a gente conseguir controlar.
corpo, os nossos pensamentos, as nossas falas, no momento que a gente tá, assim, com ira. E, de fato, a gente tem que estar muito com convívio, assim, com Deus. Porque, de fato, nós, como seres humanos, não conseguimos. Nós somos expostos ao pecado. Né? Sim, muito. Quando a gente fala Mulheres, sobre ira... com certeza. Ah, que fofo. Ô, paciente. Oi, gente. Mas então, quando a gente fala num quesito de ira, de cuidar sobre ela e etc, com as nossas falas, nossos comportamentos, a gente também fala muito sobre comportamentos explosivos, porque é o que nós, hoje em dia... Estou falando mais... Falo mais sobre mim, porque eu não sei da vida de vocês, mas é um comportamento que a gente tende a ter após se frustrar com algo, após sentir a ira. Eu queria saber de vocês. O que gera um comportamento explosivo? Acho que não tem relação só com a ira, mas também outras coisas que acontecem no nosso cotidiano. Mas o que gera, o que faz a pessoa ela chegar ao ponto de criar e ter um... Fugiu a palavra. Um comportamento explosivo. Então, cara, falando assim, eu penso que o que gera um comportamento explosivo normalmente tá mais atrelado não tanto à situação em si, mas sim ao temperamento da pessoa. Porque quando alguém diz, por exemplo, você me deixa triste, a outra pessoa não faz nada, você que ficou triste, porque o sentimento é teu, você faz algo com ele. Então, quando se falar, aquela situação me deixou com raiva, a raiva ela é sua, a situação em si ela não te causou nada. Porque a mesma situação ela pode ser apresentada para duas pessoas diferentes e não necessariamente as duas terão a mesma reação frente àquilo. Então, quando eu penso que gera um comportamento explosivo, tá muito atrelado à pessoa já ser daquela forma. Porque a gente olha também para os personagens bíblicos, né? A questão de Pedro, por exemplo. A situação que ele se colocou, Jesus reagiu de uma maneira e Pedro de outra. Jesus curou e Pedro foi e cortou a orelha do soldado. A situação em si não era nada. O que dizia era sobre o temperamento da pessoa. Eu costumo falar muito que a ira, ela se parece com um iceberg. Por que com iceberg? Porque a gente só vê a pontinha, mas o problema ele já está aprofundado já lá para baixo. Já está atrelado ali na pessoa, né? Acontece muitas vezes isso. A explosão é uma maneira contínua das pessoas encherem a paciência, que vai chegar um momento que você estoura. É que nem a história da pessoa no colégio, né? Às vezes é bem quietinho, fica lá um cutucando, enchendo o saco, até que o outro vai e bate. Por quê? Porque estourou. O iceberg estava tão grande para baixo que ele não conseguiu e teve que explodir para não dar um ataque cardíaco na pessoa. E às vezes acontece, sabia? Tem muita gente que tem vários problemas que segura a ira, não consegue pensar, não perdoa as pessoas, de repente ataca uma doença, ataca uma outra coisa, por causa que o coração dela fica atrelado a isso. Sim. E a ira nada mais é do que isso. E importante que você falou de autocontrole é você trabalhar isso diariamente. Tem que ter um trabalho diário. Você tem que ver até onde é o teu limite e tentar superar um pouquinho, que vai ter um momento que você vai fazer assim. Vai respirar, vai virar as costas, vai deixar a pessoa falando sozinho e sai. Daí você respira, dá uma volta no parquinho, vai tomar um sorvete, né? Toma um sorvetinho de milho. Quando volta, você conversa com a pessoa e tenta entender a maneira certa da por que chegou naquele problema. Interessante também, quando é jovem, quando tem vários amigos assim, é quando dá muito problema, você sentar com a pessoa, conversar, entender o porquê está dando aqueles problemas para depois tentar resolver. Senão, sempre é murro na ponta de faca, né? Você fica brigando, a ira explodindo. Quando você vê, você perde a santidade ali porque desses probleminhas, né? Até porque quando uma pessoa ela se estoura, ela acaba perdendo completamente a razão, né? Até lá em Provérbios 29 diz que o tolo ele derrama toda a sua ira, mas o sábio ele se domina e reprime. O problema de você sempre ficar guardando tudo pra si é porque você vai se colocar numa situação de pecado depois. Ninguém pediu pra que você guardasse tudo que você pensa e não comunicar naquele momento, pra que não ficasse juntando coisas e dizer tudo de uma vez e acabar juntando situações que não tem nada a ver. Porque quando isso acontece, às vezes a pessoa não quer nem resolver a situação, ela quer sair na razão. E aí gera essas situações explosivas, né? E a pessoa acaba tendo essa conversa violenta com o outro. E é por isso que Efésios, lá no 4:26, diz que é pra gente ficar irado, mas não pecar. Uhum.
E essa maneira é importante pra gente, porque ficar irado e pecar não é a mesma coisa. Você consegue ficar irado só se você se controlar e não transparecer aquilo, não vai se tornar um pecado. Um pecado é quando aquilo se torna em ódio ou em vingança. Porque quando você fica irado, você quer acabar com a pessoa. Aquilo se torna um ódio tremendo no teu coração. Nunca mais quero ver aquela pessoa pintada de ouro. A hora que você vê aquela pessoa, você faz de tudo para prejudicar ela. Por quê? Porque se torna uma vingança em você. Aí isso acabou se tornando um pecado. Mas você ficar irado, respirar, sentar, entender a situação, conversar com quem foi aquilo e resolver, não se torna pecado. O pecado é quando vai ter uma coisa a mais, né? Um ódio, uma vingança. Gente, já que vocês entraram nesse ponto sobre... é porque quando nós sentimos ira, ela nos afeta quando a gente vai guardando para nós mesmos. Enfim, de que forma que a ira ela pode afetar a nossa saúde física e mental? Isso é interessante, a lição ela traz vários tópicos e aqui ela fala muito do nosso sistema imunológico. Muitas vezes quando a gente fica irado, quando tem esses pensamentos ruins, nós somos propícios a ter algumas doenças físicas. Principalmente aí a doença do coração, né? A AVC, a doença cardíaca. E se você for pesquisar, você vê que tem muita gente mais jovem hoje em dia tendo esses problemas. E porque a ira, ela acaba se tornando um estresse na nossa vida. Sim. E quando se torna um estresse, ele vai afetar demais a nossa saúde. Porque a gente só vai conseguir pensar naquilo, só vai pensar coisas ruins. Aí vai começar a apertar o coração. A hora que começa a apertar o coração, filho, é ataque cardíaco. Por isso que tem tantos jovens aí nessa idade de 20, 30 anos, 40 anos aí falecendo. Antigamente você não via tanto. Sim. Porque era resolvido ali sempre nas horas, né? Hoje em dia que o pessoal guarda. E interessante que eles guardam rancor. E assim, rancor acaba destruindo eles. Porque essa parte que eu comentei agora de você não querer mais ver a pessoa, não querer ver mais, isso acaba se remoendo dentro do teu coração. E quanto mais remoe, mais ruim faz. E por isso que ataca bastante o nosso sistema imunológico também, né? Ainda mais facilitando pegar uma gripe, pegar uma doença respiratória, alguma coisa assim, por causa desses pensamentos ruins que nós temos. E até quando se fala na questão psicológica, assim como o perdão não é tanto pro outro, mas pra mim, porque eu me liberto de toda aquela sensação que eu tinha em relação a outra pessoa, a raiva é a mesma coisa. Eu busco não ficar com raiva ou não nutrir aquele sentimento justamente para que não me faça mal. Então é o momento também de pensar em como me afeta fisicamente e priorizar nessa questão. E geralmente essas pessoas que mais explodem são as que pensam que tem mais controle, mas são as que menos têm. Já notaram? Já. São as que menos têm controle, as que menos têm razão. Elas explodem porque ela não tem mais razão, ela não tem mais no que pensar. Sim. Ela tá ali, quer resolver, quer ganhar no grito. Isso é ruim, porque quando você cria no grito, você está demonstrando para as outras pessoas que você está errado. E você pensando que você tem o controle, na verdade você não tem controle nenhum, porque você explodiu, você não tem nem controle de si, imagine da situação. E se esse fosse um comportamento que agradasse a Cristo, a gente veria que as pessoas que andavam com Jesus ficariam da mesma forma. Fato que não ficaram, né? Até a questão tipo de João, considerado filho do trovão, se tornou o discípulo do amor ali. Então esse comportamento de ira, de ser uma pessoa instável, até quando a gente atrela, dependendo do jeito que a pessoa me trata ou aonde eu tô, eu já fico brava, já me iro. Se as tuas emoções dependem do lugar que você tá, você é uma pessoa instável. Qualquer hora você tá de um jeito diferente porque não consegue lidar com as próprias emoções, né? Em Provérbios fala, né, que o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio, ele para e se reprime e pensa naquilo que ele vai fazer. Justamente. E é exatamente isso. Se a gente parasse no momento da ira e pensasse, com certeza a maioria das nossas atitudes seriam diferentes, não seriam da maneira que é, né? Que vai sair agredindo as pessoas, sair enfrentando tantas coisas. E é por isso que a gente vê também tantas mortes acontecendo, né? Que hoje em dia é comum isso, né? Alguém estoura, de repente o outro vai em vingança lá, mete 5, 6 tiros na pessoa. Às vezes a pessoa não tinha nada a ver com o momento, a situação. E morre de graça. Sim. Você quer ver em trânsito que você vê muito disso. Vê muito disso. Esses dias não, né? Mas ano passado, quando eu tava indo pro colégio, teve um dia que eu tava chovendo. E lá indo para Araucária tem uma curva perto do Mufato Max. Quem vai lá conhece essa curva, bem famosa. E daí o carro tava indo, e eu de motinha bem tranquilo. De repente o cara me fechou.
E logo depois que acaba essa curva, tem um sinaleiro. E o cara me fechou, eu vindo normal atrás, né? Fiquei bravo na hora, só que eu respirei. Na hora que parou no sinaleiro, uma pessoa comum ia xingar. O cara já tava preparado, já tava tudo assim armado, sabe? Tipo, pra me xingar. Daí eu olhei pra cara dele e ô senhor, bom dia. O senhor tem um bom trabalho aí, Deus abençoe. O cara me olhou assim. A pessoa trava, né? Ela não tá esperando que você Ele me olhou assim, daquela ficou de forma. boca aberta, assim, o sinal abriu, continuou, ele não falou uma palavra. E daí, tipo, o pensamento, se eu tivesse explodido e xingado, às vezes dava até um acidente lá, ele ia descendo, às vezes se tapear lá e não ia dar em nada. Mas eu dei um bom dia pra ele, o cara ficou assim. Às vezes até esse bom dia era o que ele precisava pra transformar a vida dele. E a gentileza A gente não- constrange também. A gente não sabe o que vai acontecer pra frente, mas talvez aquele bom dia transformou a vida do cara. Agora ele vai ser uma pessoa diferente, não sei, alguma coisa assim, por causa de um pensamento. Às vezes a gente vai ter uma coisa ruim, às vezes a gente faz uma coisa boa. A gente tem que decidir sempre pelo lado bom da história, né? Ao invés de você crescer na razão, você priorizou a paz, né? Já que você entrou nesse assunto sobre formas de expressar e etc., qual a melhor forma e qual o melhor momento para que a gente expresse a nossa ira? Até o próprio Provérbios falou agora que é melhor você segurar e reprimir, né? Então, na verdade, quando você estoura, quando você tá com ira, o melhor momento é você parar, é você respirar. Se você tá muito irado, dá as costas, vai ficar quietinho um pouquinho, pensa nas suas atitudes para depois ir falar novamente com a pessoa, porque quando você tá de cabeça quente, pode ser que aconteça uma coisa estranha, lá você discutir, pode ser que a conversa vá para um ramo diferente, mas quando os dois estão de cabeça fria, pensando racionalmente, não emocionalmente, você consegue definir quais são as suas atitudes, os seus movimentos, né? Então a melhor maneira de você expressar ali esse momento de ira é você se parar, sentar, ficar tranquilo, respirar e depois ir resolver a situação, né? Se a situação for urgente, senão espera mais um pouco aí, toma um sorvete, como eu falei, descansa e vai lá e resolve sorrindo. E eu acho que principalmente também orar, né? Quanto à situação, porque quando a gente fala, não há necessidade, às vezes, de muitos momentos você resolver na hora, falar na hora. E quando a gente escolhe por ficar quieta, eu penso que é Deus quem defende a nossa causa depois. É Ele quem vai nos justificar quando a gente decide por não falar nada. E mesmo que a gente fosse a vítima, tivesse com a razão. Então, a principal maneira assim, que eu vejo de saber lidar com a ira e que momento expressá-la, eu expresso a minha indignação depois que eu já apresentei ela para Deus. Porque aí Ele vai me dar as melhores palavras, os melhores momentos, e talvez vai trabalhar até na vida daquela pessoa para que ela consiga compreender o meu lado, né? Já não vai ter mais aquela barreira. Sim. E Ana, como que a gente pode lidar com as nossas frustrações, com as nossas emoções de uma maneira saudável? Complicado. Eu penso que a melhor maneira da gente lidar com as nossas frustrações é também conhecendo a origem delas, do porquê eu me sinto assim. E parece que toda a lição gira um pouco em torno do autoconhecimento de novo, né? Eu só sei ter ferramentas emocionais quando eu as pratico, mas também sei que possuo. Como que eu lido com a frustração? Porque um dia eu fui acometida por isso e aprendi a lidar. E a resiliência, a capacidade de lidar com problemas me tornou capaz de superá-los, né? Então, mais ou menos isso. E você, Rafa? A lição, ela lista algumas maneiras de falar, né? Algumas maneiras de lidar com isso. Interessante que ela começa, na lição de quinta ali, né? Que ela dá esses passos, ela começa falando que a ira é usada 200 vezes na Bíblia. Imaginaram? 200 vezes, não foi pouca, foi bastante. Até Jesus ele ficou irado na porta do templo, lembra? Sim. Mas ele ficou irado, mas ele conseguiu se controlar e resolver a situação da maneira certa. Aqui nos diz 7 passos. O primeiro é assim, ó. Conheça seus objetivos e se concentre nele. O que é isso? Você tem que conhecer aonde você quer ir e estar sempre visando a melhor forma de você resolver aquela situação. Segundo, identifique os momentos irritantes. Eu acho que essa parte é mais difícil, né? Sim. Por causa que a gente tem que conhecer aquilo que nos irrita. Às vezes você é facilmente irritado por uma música. Às vezes você irrita por um barulho assim, ó. Às vezes você irrita com... Depende, você tem que saber aquilo que está te irritando. E você, às vezes, nem no teu consciente, você nem sente aquilo, mas de repente vira uma bola de neve e você explode. Terceiro, que é o ponto mais importante para mim, que é o respirar fundo. Quando acontecer alguma coisa,
Respire fundo, porque quando você respira fundo, o teu cérebro ele oxigena, ele dá tempo de pensamento, então você consegue ali resolver da maneira melhor. A quarta, faça uma lista de pessoas que você se chateia, para quando você estiver perto delas, você conseguir resolver da melhor maneira. Se ela está chateando, você já sabe, então já chega para ela, ó, isso está me chateando, vamos mudar, vamos conversar de outra maneira. Ali depois, pense sobre o assunto. Quando você respirar, pense sobre suas atitudes, pense o que está fazendo para você conseguir desenvolver dessa melhor maneira. Sexto, seja responsável. Isso é um tapa, né? Porque às vezes a gente não é responsável, Sim. porque a gente quer resolver de qualquer maneira. A gente quer resolver de qualquer jeito, mas você sendo responsável, você consegue se controlar e resolver da melhor maneira. E o último importante também que a gente conversou na última lição, que é procure ajuda quando necessário. Às vezes isso está remoendo a nossa mente, está remoendo o nosso coração, a gente não consegue liberar o perdão, a gente não consegue fazer nada. E quando a gente consegue, quando acontece isso, a gente fica remoendo e isso fazendo mal pra gente. Quando nós vamos conversar com um especialista, ele vai nos ajudar a vencer esse desafio. Porque às vezes esse desafio está tão grande, que está fazendo tanto mal, que daqui a pouco a gente vai morrer. Dá um ataque cardíaco, dá um AVC, dá alguma coisa. Então a gente tem que procurar ajuda, para ajuda vir até nós entender o que está acontecendo para poder nos ajudar. Tem gente que tem traumas de infância, Sim. que o pai era muito irado, que o pai era isso, que a mãe era isso, e acaba transpadecendo isso para os filhos. A mesma maneira que ele era criado é a mesma maneira que ele está tratando os filhos. E isso acaba destruindo aí famílias, destruindo pessoas. Se você em casa vê que acontece isso, indique uma ajuda, indique um psicólogo, indique um pastor, alguém responsável que ele consiga ajudar vocês. Esse é um dos passos importantes para nós conseguirmos vencer aí a ira. Uma coisa também é que nessa parte que fala faça uma lista, existe a escrita terapêutica, que é usada na psicologia até mesmo para saber lidar com as questões das emoções. E esse pensar sobre o assunto, você perguntar para si mesmo se aquele pensamento que você está tendo faz sentido. E a questão de você estar rodeado de pessoas com as quais você pode contar ajuda no processo de resolução do problema, porque na sua cabeça aquele problema é muito grande, você está na razão, a outra pessoa está errada, mas quando você fala em voz alta, parece que o problema toma outra dimensão, nem era tão ruim quanto parecia. E a importância de você ter bons ouvintes, mas que também saberão te aconselhar, né? E só para finalizar o pensamento, essa questão de frustração que o Rafa trouxe sobre você fala tanto do agressor, seja o teu pai, a sua mãe, que na infância fizeram alguma coisa para você, mas por não ressignificar a tua história, você ocupou o papel de agressor quando cresceu. Deixou de ser vítima e replicou as mesmas atitudes que você tanto não gostava, né? E acabou tornando a vida de outra pessoa também infeliz. A capacidade de lidar com as frustrações do meu passado faz com que eu não os replique no futuro, né? E isso é complicado pensar, né? Porque hoje a gente se alimenta tanto de ira. Já notaram? A gente se alimenta de ira. Porque quanto mais a gente vai alimentando ela, mais ela vai crescendo dentro de nós. Sim. Quando a gente vê ela, a gente não tem mais controle por ela. A gente vê ali os pais agredindo, a gente vê isso, quando a gente vê, a gente tá replicando e pra gente se torna algo normal. Exatamente. Se torna algo normal. É que nem esse é o nosso erro, na realidade, normalizar algo que não deveria ser. Exatamente. Tem muitas pessoas que acontece isso, né? Tem vários atos aí de pessoas que ficam se agredindo, ficam fazendo coisas na rua, porque pra elas aquilo é normal. Por exemplo, uma torcida organizada. Pra ela é normal aquilo. Se tornou uma ira normal, ela vai lá, bate, vai lá, se arrebenta, vai lá isso e aquilo. Por quê? Porque aquilo é normal na vida dela, aquilo ela alimentou tanto que se tornou. Isso que é um perigo pra gente também, nós não podemos alimentar a ira, porque quanto mais a gente alimenta a ira, mais ela sai do nosso controle. Aí a gente pensa que é controlador, mas novamente não é, né? Porque mais uma coisa que nos passa a perna aí desse autocontrole. E a gente vê, né? Porque às vezes situações pontuais que você acredita não ser nada, na verdade está exibindo um comportamento repetitivo seu, no sentido que
Você às vezes tem raiva do teu passado, raiva do teu pai, raiva da tua mãe. É tanta raiva de tanta gente por tantas situações que quando você é instável em determinada situação, só demonstra que você não fez as pazes com muita coisa do teu passado. Então, esse processo de autoconhecimento é até para que você se resolva com você mesma, com a criança que você foi, com os seus pais que você não pediu perdão, para que esses momentos de raiva excessiva acabem, esse descontrole emocional acabe. Às vezes é algo do teu passado que você também precisa tratar. Não é, às vezes, aquela situação em si que é o problema. É um bolo de coisas que você não resolveu que está desencadeando outras situações. E uma coisa puxa a outra, né? Tem uma coisa na lição interessante que ela fala sobre controlar a língua. E é muito difícil. Porque quando a gente controla a língua, a gente começa a passar no teste da paciência. Sim. E esse controlar a língua é difícil, né, gente? Vocês lembram quando vocês eram criança que brincavam daquela brincadeira lá do telefone sem fio? Cara, como é que pode, né? Você começa quando você vai lá no final, chega lá no mosquito, lá em cima, lá. Tá totalmente errado. Às vezes eu falo, eu amo mosca. Chega lá pra ele, o Rafa falou que te odeia, você é feio, você não sabe voar direito. Não chega assim? Por quê? Porque o controle da nossa língua, ela sai. Aqui é interessante que a lição fala que se nós controlarmos, a gente passa no teste da paciência. Que difícil, né? Tem um teste para nós termos essa paciência, porque essa paciência ela vai nos controlar. Quanto mais paciência nós temos, mais controle nós temos. Interessante isso também, né? Bom, nessa mesma brincadeira que tu estava puxando, tem muita gente até hoje, às vezes eu brinco com as crianças lá no colégio também sobre isso, mas quando a gente vai fazer o telefone sem fio, às vezes a frase ela tá indo correta. Aí você vê que parou em uma pessoa, uma criança específica, ela vai lá e coloca uma frase totalmente aleatória, só pra ver as outras se batendo e dando muita risada e sem entender. E nossa, como que a frase chegou assim, sendo que foi ela mesma que criou aquela frase. E Júlia, eu vou te falar, isso acontece nas nossas igrejas muito. Porque os jovens estão ali, de repente é um bafafá aqui, uma conversinha aqui, alguma coisa assim, acaba destruindo toda a classe. Acontece ou não acontece? Muito. Acontece. Hoje em dia, a fofoca, ela é inimiga do bom relacionamento. Quando você tem amigos fofoqueiros, quando você tem amigos que gostam assim de mudar a situação, mudar a história, é prejudicial isso. Por quê? Porque quando ele muda uma historinha aqui, com certeza muda uma historinha ali. Sim. E mudou uma historinha aqui, começa uma fofoquinha aqui. Começou uma fofoquinha aqui, uma fofoquinha ali, uma fofoquinha ali. Quando você vê, a tua classe está inteira dividida. As famosas panelinhas, né? Ninguém entra nas panelinhas. E, gente... Aqui tem uma panela, aqui tem outra, aqui tem Sim. outra. A pessoa chega a ficar nessa, aí o visitante chega e fica assim, ó. Nossa, mas tem uma frigideira ali, eu vou tentar ali, ó. É assim que funciona. Infelizmente, gente, o controle de língua, ele tem que ser a primeira coisa na vida de um cristão. Porque quanto mais controle você tem, menos ira você vai fazer a outra pessoa sentir. Quanto menos controle você tem, mais ira você vai fazer sentir. Tem algumas piadinhas assim no WhatsApp, né, no Instagram, quando você está passando, o vício. Quando você está passando... A gente vai orar por você. Vamos orar. Você vê ali que tem várias coisas que falaram. Se você nunca irritou teu marido, nunca irritou tua mulher, nunca irritou teu melhor amigo, você não passou de fase. Porque hoje é comum o pessoal irritar o outro. Sim. É comum, às vezes a pessoa tá quieta, você vai dar um tapinha no ouvido, você vai dar principalmente os pianos, vai chegar a dar uns pedala Robinho, dar uns tapão. Pra quê? É pra irritar os outros. Sim. Só que a língua, ela é um dos principais causadores de confusão. E quando isso acontece, perdemos o controle. Sim. E nós perdemos o controle, gente, infelizmente, não tem muito o que fazer. Porque perder o controle numa classe é só reformulando ela de novo. Por quê? Porque você já vai estar acostumado com a tua panelinha, você vai estar acostumado com os copos de água, você vai estar acostumado com os outros ali. Então isso não muda, por isso nós temos que tomar cuidado para quando está acontecendo essas fofocas, nós tentarmos cortar. Sim. Chamar essas pessoas, entenderem a situação para que aquilo não vire uma bola de neve. Já viram uma bola de neve? A gente fala tanto de bola de neve, né? Começa uma bolinha, mas ela vai rolando. Quando você vê, tá gigante e ninguém nem segura. Uhum. É assim que acontece também, infelizmente, dentro das nossas classes. E, gente, de que forma que a gente consegue controlar isso?
Tipo, eu acredito que seja um ver para os diretores também, sabe? Tipo, de que forma que nós, os professores da classe da Escola Sabatina, como que a gente consegue fazer com que não tenha mais essas panelinhas? Fazer com que a galera se reúna mais entre eles? De que forma que a gente consegue controlar tudo isso? Porque é muito difícil, quando a gente tá nessa posição de ser professor, ser diretor, enfim. Quando a gente tá ali vendo de cima, tipo, a gente se prende, tipo, se frustra. Tipo, meu Deus, meus jovens começaram a ser assim, o que eu faço agora? De que forma vocês acham? Tipo, uma dica mesmo para a galera. Eu acho que essa questão de fazer separação de grupos está muito atrelada à questão de maturidade. Sim, Quando também. você entende que todos são um só grupo, um só corpo, que não há divisão entre vocês, porque é normal existir maior afinidade com uns e menos com outros, né? Questão de pensamentos que batem mais com um, menos do que com outros. Mas eu acho que quando vocês aprendem a andar em grupo, só que por vezes a atitude do grupo se dividir já mostra que muitas vezes é o próprio diretor ou o líder que está à frente que às vezes acaba se comportando dessa forma. E eles só seguem o comportamento que está sendo transparecido por ele. Sim. De a autoridade que está ali sobre eles acabar tendo preferência por determinadas coisas, se comportando de determinadas formas, e o rebanho vai seguir aquele comportamento. Então também o próprio líder se conscientizar da maneira como ele está se comportando, para que não gere divisão, para que ele também não seja um criador de contendas dentro do grupo que ele está liderando, né? Ser aquele apaziguador, porque quando se tem uma cabeça que está formulando as coisas, fica mais fácil, né? Mas quando perde aquele grupo, descredibiliza aquele líder, sim, já não tem mais a autoridade, não se comporta como aí fica mais difícil depois de organizar as coisas que desandaram, né? Igual um professor, quando a turma já não respeita mais. Já era, filho. Eu costumo falar que os diretores, gente, são agentes facilitadores. Uhum. O que é um agente facilitador? Ele está ali para facilitar o andamento da classe. Sim. O que é facilitar? É eu entender o que você gosta, é eu entender o que você gosta, o que o outro gosta, o que o outro gosta, o que o outro gosta, e tentar gerir tudo isso e fazer com que as pessoas se unam. Sim, sim. E também ser um juiz. Quando estiver acontecendo alguma coisa, chamá-los do lado, entender a situação, conversar, para fazer os dois, que nem a gente faz com as crianças, né? Isso acontece com os jovens também. Você bota um do lado de um do outro, entende a história, escuta a história de um, escuta a história do outro e resolve o problema. Um pediu desculpa pro outro, se abraçou, continua a vida. O jovem é assim também. Uhum. Então nós somos facilitadores e somos juízes também. Nós estamos para conseguir fazer todos juntos. Uma coisa que eu costumo falar, gente, nós temos que fazer com que os jovens ocupem a cabeça. Se eles não ocuparem a cabeça com as nossas coisas, eles vão ocupar as cabeças com as outras coisas. Isso eu estou falando para você, diretor. Não pense que a escola sabatina é somente sábado de manhã. Uhum. A escola sabatina é um sábado à tarde, a escola sabatina é um domingo no parque, a escola sabatina é um segundo no vôlei, a escola sabatina é um terça no futebol, é um quarta-feira na igreja, quinta-feira do basquete. É exatamente isso, gente. Não é somente igreja, é você ter uma igreja fora da igreja. A classe, de fato, ela vai muito além do que aquelas 4 paredes que a gente está ali no É você ser Jesus para eles. Sim. Quanto mais a mente deles estiverem ocupadas, menos ira eles vão ter, menos coisas eles vão ter do mundo e mais coisas eles vão ter de igreja. Então facilite realmente. Dê suporte para eles, inventem brincadeiras, inventem... Agora tá moda todo mundo jogar, né? O Skype, o Uno no Merci. Esses jogos aí, não é trilha e dama mais, na xadrez, já perdeu essa. Mas esses outros jogos, tem alguma coisa do pulo do gato que eu vi ele jogando. É uns negócios assim, dominó mexicano, né? Mas dominó mexicano é um maiorzão, é bem legal de jogar, gente. Procurem no Shopee, é bem baratinho. Propaganda, não pode. É exatamente isso, gente, é procurar maneiras de ocupar a mente deles, porque quanto mais a mente deles estiverem ocupadas, menos probabilidade de ira e menos probabilidade de outras coisas crescerem dentro do coração deles. Então ocupe a mente para desmanchar realmente. Se tiver uma panelinha, é juntar e tentar pensar aí em outras coisas, principalmente o esporte, que é o que eles gostam mais, né, na cidade, um vôlei, um futebol, tem tantas praças aí, é isso aí.
Pode Eu falar. acho também, pra finalizar, assim, a questão de gerar o bom convívio. Porque por mais que quando a gente tá se relacionando com pessoas, a gente tá suscetível a discordar, a se decepcionar, a se frustrar. É consequência de você se relacionar com uma pessoa. Então, dentro de uma sala de escola sabatina, você não precisa concordar com todo mundo. Mas quando você aprendeu a ter relacionamento com as pessoas, ainda que vocês discordem, vocês chegam numa solução. Sim. O problema é que de só se ver no sábado, ser aquele, é colega da igreja, não é irmão realmente, não é aquela pessoa que você anda junto. Cara, se você briga com a pessoa, você não tem nem interesse, já nem tinha tanto contato assim, que diferença faz se desculpar ou não. Mas quando é uma pessoa que você considera como irmão, você faz questão de se desculpar, de dar manutenção naquele relacionamento. Então, é muito importante isso que o Rafa falou, de programações que vão além da igreja, porque você aprende a não só ser colega, você aprende a ser irmão. E irmão, ainda que discuta, se resolve, porque preza pelo relacionamento. E né? começa a experimentar o perdão, que é o tema da lição da semana que vem. Quanto mais você tiver em família, mais você experimenta esse perdão. Justamente. E bom, nisso a gente também vai convidando o jovem para estar aqui conosco semana que vem, trabalhando sobre Isso o perdão. aí, galera. É um fator muito importante, tanto dentro da igreja quanto fora dela. Em todos os Porque lugares. em todos os lugares, de fato, nós temos pessoas ou motivos, consequências pra gente perdoar. E é algo muito difícil. Então, convidamos você, jovem, a estar aqui conosco no próximo episódio, para que você também possa compreender a melhor forma de perdoar e como manter esse perdão ativo também na sua vida. Mas antes disso, queria convidar vocês pra gente poder fazer uma oração para finalizar o tema de hoje, né? Ana, faz a oração pra gente? Faço. Então, vamos orar. Querido Deus, a gente quer agradecer porque o Espírito Santo é quem concede o domínio próprio e o autocontrole para nós. Oro para que o Senhor derrame o teu Espírito Santo para que a gente saiba os momentos apropriados para a gente escalar, para o momento da gente falar, e que o Senhor nos dê os melhores métodos para fazer isso. Para que as pessoas, ao nos ouvirem, em vez de se sentirem confrontadas, elas se sintam incentivadas a fazerem mudanças que talvez na vida delas sejam benéficas. Que a gente seja ferramenta de bênção na vida dos outros e não de contenda ou de dispersar um grupo. Que o Senhor nos ajude a termos os teus métodos sendo aplicados na nossa vida. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigada por aceitarem mais uma vez o convite, de estarem aqui com a gente mais uma vez. Bom, hoje a gente se despede de vocês também. Não sabemos se vocês estarão nos próximos episódios. Fica a dica aí para talvez um spoiler de quem vai estar com a gente, mas serão pessoas diferentes. Mas nós gostaríamos muito de ter agradecido. Saibam que possivelmente vocês voltarão em algum momento, nós gostamos bastante. Também gostaríamos que vocês, jovens que estão aí assistindo, que vocês possam comentar também sobre o que vocês estão achando, tanto do estudo da lição, quanto também das pessoas que estão chamando também. Se vocês quiserem indicar pessoas para que a gente chame e traga aqui também, podem indicar. A gente está aqui para ouvir vocês também, não é só vocês nos ouvirem. Bom, com isso a gente se despede. Gente, se vocês quiserem dar tchau. Tchau, Fique gente. à vontade, aquele tchau Curtam aí, bonito. compartilhem. E só pra constar, a Aninha sai da frente das câmeras pra ir pra trás das câmeras pra dominar as nossas redes sociais. A Aninha vai fazer parte da mais, equipe certo, a partir Aninha? de agora. Isso aí. Ela se despede daqui da frente da câmera, mas ela sempre vai estar com a gente em todos os próximos episódios. Sim. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem ficado até aqui com a gente assistindo. E bom, se encontramos na próxima quinta-feira. Valeu.